Olá, bom, no, boa, eu ia falar bom dia, ó. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido um fim de semana abençoado, muito bonito. A gente está começando hoje, segunda-feira, de 9 de dezembro, nossa live de Esther, ou Esther, desculpa, de Esther, capítulo um. E assim, é um livro, eu não sei se estão, deixa eu ver se tá compartilhando, né, a tela, tá bom. Eu tentei abrir aqui, não consegui. É, é um livro, como é que eu posso explicar? É um livro surreal, porque a gente inicia falando sobre o rei especificamente deste momento, tá? A gente está falando do rei Xerxes primeiro, no caso, né? Ou Assuero também, que é o nome dele. E a gente está falando de uma época na qual, por exemplo, nós estávamos lendo antes. Neemias e Esdras, por exemplo, né? Eles estavam nessa época, né? Ou um pouquinho depois, ainda não se sabe especificamente, mas ainda são, eles ainda dividem, né, os vestígios e o que aconteceu e o que acontece nessa época que está acontecendo agora, que nós vamos ler, ok? Então, eles estavam, como vocês lembram, né, liderando a reconstrução do templo de Jerusalém, reformando, né? A, como eu posso explicar, a cultura, a vida espiritual deles, né? A adoração deles de volta para Deus. Então, eles estavam passando por todo esse momento, enquanto a gente está vendo que Esther também estava acontecendo. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Óbvio que pode ter sido um pouquinho depois, mas os eventos eles batem bastante. Então a gente vai falar, a gente vai ver sobre Xerxes, por exemplo, a gente vai falar sobre alguns elementos que nós vamos entender que, não, então calma. Por quê? Tem alguns que foram, que voltaram do exílio, né? Daniel é o único que não estava, que já não era mais esse tempo. Ele tinha vivido antes de Esther, tá bom? Mas, tirando isso, a gente leu dos profetas, né? Zacarias, e lemos de Zorobabel, Josué, que são sumos sacerdotes, tudo mais, que Josué é o sumo sacerdote. Então, a gente está numa época em que as coisas estão acontecendo ali, e agora Deus focou em Esther, em Esther, especificamente, tá? Então, vocês vão. Para quem já assistiu o filme ou conhece mais ou menos, né, a história de Esther, já sabe como foi uma bênção essa história, porque você não vai ver o nome de Deus sendo chamado explicitamente nesse livro. E é isso que é interessante, porque você não vê ninguém falando com Deus, ou Deus aparecendo e falando: olha, faça isso, faça aquilo. É como se Deus estivesse mostrando a soberania dele nos bastidores dessa vez, sabe? Então é um livro muito curioso, porque até mesmo na época, os estudiosos, né, os judeus específicos, não entendiam como não podia ter o nome de Deus, que é Yahweh, né, que eles chamam, é, que não podia ter o nome de Deus, não se achava. Então, é curioso de ver que eles ainda assim tinham ali dentro deles, né, alguns específicos, porque eles estão voltando do exílio, uns não voltaram do exílio especificamente, né? Falando inclusive de Esther e o tio dela. Que eu ia explicar, mas o que? Calma. Estava tentando lembrar agora o que que eu ia falar. Enfim, mais ou menos isso. Então, a Esther e eles, e Mordecai, né, que é o tio dela, por exemplo, eles não voltaram ainda, né? Eles não voltaram do exílio. Então, está acontecendo ali no Império Pérsia, que é onde eles estão, tudo o que está acontecendo, e é onde seria hoje o Irã. Então, se vocês já ouviram falar de iranianos que são judeus, por exemplo, vem desta parte, porque era Pérsia, que é onde hoje seria o Irã. Então, existem muitos judeus iranianos, né? E que alguns, obviamente, saíram de lá, outros fugiram na guerra, outros. Mas a gente vê a introdução deles, o porquê que tinha eles, especificamente o povo iraniano, que são judeus também. Então, nesse momento é que a gente acha, que a gente vai estudar sobre isso. Então, o Império Persa é onde nós vamos começar. É onde a história de Esther começa e, e é isso. Então, é um livro bastante curioso, é fascinante esse livro.
Você não vai ver Deus dando a sua opinião, você não vai ver Deus dando orientação, você não vai ver, mas você vai ver os personagens que ele escolheu para que representasse esse amor dele, né? Essa obediência nele, que não precisou especificamente dele aparecer, mas somente confiar na que aqueles que têm o coração mesmo voltado para ele, obediente a ele, eles fariam o correto, ok? Então, lembrando que a Esther e Mordecai, que é o tio dela, né? Eles ainda estão dispersos, né? Eles não voltaram para Jerusalém, né? E essa dispersão toda tem um nome específico para isso, é diáspora. Então, é isso, tá bom? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Persa, o Império Persa, desculpa, e a Pérsia especificamente, seria como hoje é o Irã. E aí, daí que vem a história de Esther e Mordecai. Então vamos lá, vamos fazer nossa oração para a gente iniciar esse livro, que é lindo, maravilhoso, e ver como é que Deus pode ser tão soberano e invisível ao mesmo tempo, porque a gente nunca viu, né, especificamente ver Deus, mas a gente vê ele falando com uns, falando com outros, mostrando para uns, mostrando algo para outros. E aqui a gente vai ver como ele trabalha no invisível, que é muito que a gente tem na nossa vida também, né? Porque você nunca viu Deus. Então, esse Deus do invisível que opera nos bastidores, ele vai começar a operar agora aqui na história de Esther. Bom, então vamos fazer a nossa oração e agradecer, Pai, obrigada por mais um dia, não somente mais um dia de vida, com a beleza de tudo aquilo que o Senhor criou, né? Não somente a natureza, mas a vida, o ar que a gente respira, as pessoas que o Senhor põe na nossa vida, as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Todas aquelas pessoas, aquelas circunstâncias, aqueles momentos em que nós sabemos que é a sua mão que está ali, sabemos que não poderia acontecer pelo homem ou pelas nossas próprias escolhas, mas a sua, o seu direcionamento. Então a gente agradece por esse dia maravilhoso que nós tivemos. Nós abençoamos esse dia que nós tivemos. Em teu nome abençoamos a nossa live também e agradecemos, Senhor, porque a sua misericórdia ela é imensa, é imensurável, na verdade. E a gente só agradece porque fomos escolhidos para degustarmos, né, antes da eternidade, como é viver uma vida com o Senhor. E a paz que o Senhor nos dá, a esperança que o Senhor nos dá, a fé que o Senhor nos permite ter, ouvindo a palavra de Deus, a sua palavra, a vida pré e pós a sua presença, nós temos o testemunho. Nós temos, Senhor, o testemunho do nosso relacionamento com o Senhor antes e o relacionamento depois. Então, o impacto que a Sua palavra tem, meu Deus, ele ainda assim não consegue ser descrito por nós. Porque nós vivemos esse milagre todos os dias. Nós vivemos a Sua mão em nossas vidas todos os dias. Então, é difícil descrever especificamente, mas nós temos o nosso testemunho para usar. E a gente agradece e pede para que o Senhor nos use como canais, nos use como ferramentas, que o Senhor nos use assim como nós vamos ver na história de Esther, como o Senhor a usou, Pai. E como o tio dela ainda, Mordecai, ainda fala para ela, ainda expressa explicitamente que ela está sendo usada por Deus. E é isso que nós queremos aprender, nos segurar firme nisso, Pai, de que o Senhor está nos usando em todos os momentos para as circunstâncias e propósitos que o Senhor tem na vida. E nós temos que agradecer, porque imagina que bênção ser escolhido para representar a sua vontade, para fazer a sua vontade. E a gente quer esse relacionamento, meu Deus. A gente quer essa intimidade com o Senhor, para que a gente esteja não somente em sintonia, mas que nós estejamos em perpétua com o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada pela sua misericórdia na nossa vida. Obrigada por todo dia que se renova a esperança, todo dia que se renova o nosso amor, todo dia que se renova a nossa energia, Senhor. A gente agradece por esse fim de semana que tivemos de descanso. Pedimos para que o Senhor abençoe essa live, me use como canal, me use como ferramenta, para que aquela que é a sua vontade nas nossas vidas e que nós possamos aprender com o Espírito Santo. Para a honra e a glória do seu nome agradecemos, entregamos essa live que ela é consagrada a ti e pedimos que os seus olhos possam estar sobre cada um de nós, ao som, debaixo do som da minha voz, a todos aqueles que nós colocarmos em oração no nosso coração, para que mal algum nos alcance, mal algum pare os nossos planos que são do Senhor,
que mal algum tem acesso a nossa vida, aos nossos sonhos, nossos desejos, tudo aquilo, Pai, que foi permitido pelo Senhor, tudo aquilo que foi autorizado pelo Senhor. Então, que a nossa alegria, que a nossa felicidade, Senhor, ela seja motivo de grandiosidade do Seu nome. E que tudo aquilo que não vem do Senhor, mas vem dele, a inveja, o ciúme, a destruição, a humilhação pública, tudo aquilo, Pai, que não vem de Ti, que não chegue em nenhum de nós, que seja derrubado para a honra do Seu sangue e do Seu nome, Jesus Cristo. Que o diabo não tenha acesso a nós, que os anjos nos protejam e que os nossos lábios sejam sempre ferramenta e instrumento de perfeição vinda da palavra. Que falamos, que o nosso coração está cheio, que pensamos, que tudo isso esteja alinhado, Senhor, com o seu propósito para a nossa vida, cada um de nós, e que o mal não tenha acesso a nós. Para a honra e a glória do seu nome. Amém. Então vamos lá, vamos começar Esther. Isso foi o que aconteceu no tempo de Xerxes, ou Assuero, pode ser que é o nome dele também. Então, o que aconteceu no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até Cuxi. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, no qual estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete de 7 dias no jardim interno do palácio para todo o povo que estava na cidade de Suzã, dos mais simples aos mais importantes. O jardim possuía formas em branco e azul, presas em cordas de linho branco e púrpura, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha divãs de ouro e de prata em um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Então, a gente está tendo uma visão assim de quão grandioso, de quão caro, de quão bonito, de quão bem trabalhado era, né? Ah, pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Na mesma ocasião, a rainha, ou seja, a esposa dele, né, Vaste, ofereceu um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, então veja, são 7 dias de festa, 7 dias de comemoração, 7 dias, são 7 dias. Então, nesse último dia, ele já estava alegre, porque era de um dia para o outro, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. No último, ele já estava alegre por causa do vinho. E ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Meumã, Biztha, Arbona, Bigtá, desculpa, Zetar e Carcas. Os eunucos, eles serviam, como eu posso explicar isso da melhor forma, ao celibato, digamos assim. Então, eles não podiam ter filhos, e eles só serviam. Então, é como se fosse isso, como se fosse um celibato, digamos.
ok? Então, ele só servia ao rei, e esses são os nomes dos oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Desculpa, aos sete. Acabei de ler os sete eunucos e falando oito. Sete eunucos. Que trouxeram à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real, a fim de abrir aos seus súditos, exibir, desculpa, a fim de exibir aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Então, só para vocês entenderem, o rei já estava alegre, e aí ele foi e mandou trazer a rainha Vasti somente para exibir a beleza dela, para os súditos e aos nobres, a todo mundo que estava lá. Então ela tá lá, né? Fez a festa dela com as mulheres somente, tudo mais. E o rei, já ficando bêbado, né? Já estando bêbado, aliás, exige que os eunucos tragam ela somente para exibir a beleza dela. Vamos combinar, né? Ah, quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, essa se recusou aí, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam os tempos e que eram muito amigos do rei. Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os sete nobres da Pérsia e da Média que tinha acesso direto ao rei e os mais importantes do rei. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitidas pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, de forma que também desprezarão o seu próprio marido quando lhes disserem: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Então, o que ele está dizendo aqui? O que a rainha Vasti está fazendo? Ela está colocando um exemplo ruim para as mulheres que podem dizer: não, o rei ordenou que a rainha fosse na sua presença, e ela não foi. Então também não vou, por exemplo, né? Então ele está dizendo que o que ela fez não foi só, como é que diz? Ela não foi só desobedecer ao próprio rei, ofender, desculpa, ofendeu o próprio rei, mas todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei, porque eles acham que ela está sendo o mau exemplo para as mulheres, né? Hoje mesmo, as mulheres persas e medas, de média, né? Medas, da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha, responderão dessa maneira a todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, ou seja, não vão poder mudar depois isso no futuro, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Também dê o rei a posição de rainha a outra, que seja melhor do que ela. Eles não são judeus, tá? Eles são persas, e eles estão ali agora passando por esse drama especificamente porque o rei foi ofendido, porque a rainha disse que não iria, porque ele já estava, totalmente já alegre, bêbado para lá de Bagdá. Dois, queria usar a beleza dela para se exibir, né, perante os outros, e ela se negou aí. Então, como ele tem conselheiros e tudo mais, eles disseram: olha, vamos fazer um decreto que seja irrevogável, que ninguém vai poder se mudar na vida, que ela nunca mais apareça na sua frente, e que o senhor procure uma outra mulher para ser a rainha. Quando o decreto real foi proclamado, em todo o seu imenso domínio,
todas as mulheres respeitarão o seu próprio marido, do mais simples ao mais importante. O rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo na sua própria escrita, na sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar na sua própria casa e falar na língua do seu povo. Eu quero só fazer uma abertura espiritual, explicar espiritualmente falando, quando as pessoas que não entendem, né, ah, uma coisa chamada um mesmo nível de respeito, elas são contra qualquer coisa que a palavra diz da mulher ser submissa ou do homem amar a sua mulher, elas não entendem. Por mais que Deus tenha colocado a mulher ser submissa ao seu marido e marido que os esposos também amem a sua mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, não tem como amar mais, né? Mas as pessoas não veem isso. Então, quando a gente vê na palavra de Deus, né, quando vem uma ordem especificamente para os judeus ou algo assim, falando sobre a mulher, né, ou sobre o homem, a primeira coisa que as pessoas falam é que a Bíblia é machista ou que a mulher não tem espaço. Quando, na verdade, é o oposto. Olha quantas mulheres maravilhosas nós já lemos, que não só ajudavam na casa, como também eram líderes, ou elas eram profetisas, ou elas eram. Né? Então, Deus, obviamente, não fazia essa diferença. Agora, óbvio que por conta do que nós já vimos lá em Gênesis, começo de tudo, e tenho ali uma maldição específica, porque Deus fala para Eva o quê? Que ela vai ter dor de parto e que o marido seria dono dela. Quando a gente entende isso, a gente vê, nossa, mas aí Deus, caramba, Deus me colocou as mulheres. Não, porque depois Deus vem em Provérbios, depois Deus vem falando que o marido, né, que o esposo, ele tem que amar a sua mulher como Jesus amou a igreja, tem que respeitar a sua mulher. Então, quando a gente vê algo desse tipo aqui, por exemplo, ó, que todo homem deveria mandar na sua própria casa e falar na língua do seu povo, apesar de não ser para os judeus aqui especificamente, eu quero falar sobre isso aqui, se for no olhar de Deus. É que ele mande na sua própria casa, seja o provedor da sua própria casa, mas que a mulher, não está dizendo que a mulher não pode ajudá-lo, auxiliá-lo, ou complementar o que ele faça, porque o início de tudo, quando ainda não tinha pecado, quando ainda não tinha morte, né, entrada na humanidade, Deus falou o quê? Não é bom que o homem esteja sozinho. Deus fala exatamente isso. Não é bom. Então, o que que ele pensa? Imagina só você ter um Deus ou um Criador que diz assim: não é bom isso aqui estar sozinho. Ele só pode ter bons pensamentos para aquilo que ele vai criar, para que seja bom para o outro lado. No caso, para Adão, não é bom que ele esteja sozinho. E aí, o que que Deus fala? Que ele ia criar o quê? Auxiliar. Então, a mulher, ela auxilia em tudo. Se o homem é o provedor, a mulher ajuda com outra coisa. Se a mulher é XYZ, o homem vai ajudar de outra coisa. Se o marido ama sua esposa como Jesus ama a igreja, isso significa que ele não vai bater na esposa, não vai trair a esposa, não vai abandonar a esposa, não vai desrespeitar a esposa, não vai. Porque é como Jesus ama a igreja. E chega a ser como é que fala? Uma heresia imaginar que isso ou dizer que isso é ruim para uma mulher. Porque quando diz o homem amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, gente, alguém quer ser amado de forma diferente? Então, a interpretação que as pessoas têm é que Deus fala, não, a mulher tem que ser submissa e só pega aquele pedacinho ali, né? Igual várias religiões fazem, pega só um pedacinho do verso, coloca aquilo ali da forma que eles quiserem, do contexto que eles quiserem e deu certo, tá tudo bem. Então, não é assim que funciona. Então, aqui não é especificamente para os judeus, mas quando você lê que o homem deveria mandar na sua própria casa, aqui, obviamente, o coração deles não estão perante a Deus. Não é tipo, o homem tem que mandar na casa e a esposa tem que mandar no... Não é isso. Aqui realmente há uma certa. Como é que eu posso explicar? Não é maldade a palavra, mas aqui nesta parte específica aqui,
há uma outra intenção de punir a rainha por ela não ter, né? Ela não ter, eu não sei se fala quisto ou querido, mas aparecer. Quando vem no contexto de Deus, qualquer coisa que Deus faça, ele vai colocar homem, você tem direito disso. E embaixo vai colocar, e mulher, você tem o direito daquilo. Então, Deus ele não é injusto, né? Isso aqui não se aplica para a palavra de Deus, tá? Isso aqui é um reino, esse é um reinado péssimo, não tem nada a ver com Deus. Mas eu só estou dizendo isso porque eu senti de falar isso aqui agora e de entender que isso aqui, nessa forma aqui que a gente está vendo, não tem a ver com Deus, e aqui sim é o homem usando do poder para fazer algo contra a mulher especificamente. Porque aqui você não vê a misericórdia de Deus. Aqui você não vê o rei dizendo, não, vamos conversar com ela, ou vamos, não, tudo bem, só uma vez, ou vamos dar chance. Quantas vezes Deus dá chance? Então, aqui não tem a ver com contexto Deus. Aqui sim é contra a mulher. Aqui você não está vendo Deus dizer, mas alguém intercedeu pela mulher. Aqui você não está vendo Deus dizer, mas isso e aquilo, aquilo. Você não está vendo. Aqui é o que o homem realmente desejou. Assim ficou. Lembrando, não é Deus falando, são os homens falando, né? Então, aqui sim é a narrativa que as pessoas querem colocar, mas não é a narrativa de Deus para um homem e uma mulher, porque Deus tem o homem e a mulher como um casamento, e ele dá todas as instruções para um casamento santo, ou seja, separado a parte desses aqui do mundo, ok? Então, quando surgir a mulher, isso, a mulher tem que auxiliar o seu homem, porque é isso que está escrito no início. Não é bom que o homem fique sozinho. Logo, Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora. E o homem tem que amar a sua mulher e prover para a sua mulher de acordo com a palavra de Deus diz, como Cristo ama a igreja. Então, quando o homem sair deste contexto, não responsabilize Cristo, porque Cristo ama a igreja e o homem tinha que saber amar a mulher como a igreja. Se a mulher sair do contexto, não culpem a mulher ou o homem, ou, desculpa, a Cristo, não culpem a Deus, porque Deus fala que a mulher deveria ser submissa, deve ser submissa ao seu homem, auxiliadora do seu homem. Então, quanto ao respeito, e você tem a terceira pessoa no relacionamento, que é Jesus, que é Deus, obviamente, você vai entender quando ele disser mulher não isso, mulher assim aquilo. Porque a Bíblia, ela não é machista. A interpretação das pessoas ignorantes, que não leem a palavra, que não entendem o coração de Deus, fazem a Bíblia ser machista no ponto de vista delas, mas sem instrução espiritual para explicar. Então, não caiam nesta narrativa. Se a Bíblia fosse machista, ela seria igualzinha os fariseus dizendo para Jesus que a adúltera, mulher adúltera que foi pega no ato, né, que aquilo ali foi uma armação para Cristo especificamente, mas ela de fato estava no ato e não pegaram o homem, só pegaram ela, trouxeram ela e disseram a gente tem que apedrejar ela. O que que Jesus falou? Vocês estão certos, ela é mulher, ela tem que sofrer e ela realmente, nós somos machistas, vão lá e taquem nela pedra. Não é isso que Jesus fala. Então, a visão de uma mulher para o seu homem e o homem para a sua esposa, né, pela Bíblia, é a melhor de todas. Se tem alguma narrativa contrária, quem está errado é o homem ou a mulher que está falando sobre isso. Quem está errado são essas pessoas que não estão interpretando a Bíblia espiritualmente, mas sim humanamente, ok? Não é esse caso aqui. Esse caso aqui realmente é o homem. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vaste, do que ela havia feito e do que ela tinha e o que ele tinha decretado contra ela. Então, os assistentes pessoais do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei e que ele nomeasse comissários em cada província do seu reino para trazerem todas essas lindas moças ao harém, na sua cidade de Suzã. É onde as mulheres ficavam, né? O harém. Elas estariam sob os cuidados de Egai, o oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza.
A moça que mais agradasse ao rei seria rainha em lugar de Vaste. Esse conselho agradou ao rei e ele o pôs em ação. Nesse tempo, vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que haviam sido levados prisioneiros com Joaquim, ou Jeconias, né? Variação de Joaquim, rei de Judá. Tá vendo como é importante saber esses nomes? Porque vocês têm que lembrar. Joaquim, vocês lembram de Nabucodonosor, vocês lembram de Quis, ou de Jair, ou de Simei, ou de Benjamim, da tribo de Benjamim, né? Então, Mardoqueu veio dessa tribo de Benjamim. Rei de Judá, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele. Então, veja bem, Mardoqueu tinha uma prima e essa prima dele tinha uma prima chamada. Desculpa, peraí. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que tinha sido criada por ele, porque ela era órfã de mãe e pai. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita. Então, a Daça, na verdade, é Esther. Mas por que que o nome mudou, Thay? Porque ela não podia ter o nome judaico dela, né? Hebreu, desculpa. Ela não podia ter o nome hebraico dela. A Daça não é um nome persa. Não é um nome que eles. Tá, então você é uma de nós, ou coisa assim. Eles saberiam que ela era judia. Que ela não podia, né? Eles estavam ali, ainda estavam dispersos, eles não estavam, né? Eles estavam habitando numa terra que não é a que Deus tem para eles, não é a terra prometida para todos os judeus estarem. Então, Esther é a das. Então, essa moça, também conhecida como Esther, ela era atraente e muito bonita. Eu falei prima, mas não é prima, porque é sobrinha, no caso, né? Não sei por que que eu fiquei com tio na cabeça, falando, chamando de tio, por alguma coisa, algum motivo, mas prima, desculpa. Então, Mardoqueu, ele era primo dela. E ela era muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então, obviamente, ela ficou órfã e ele cuidou dela como filha, né? Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã, entregues aos cuidados de Hegai. Lembrando que se ela fosse judia, por exemplo, né, ela não podia estar aqui no harém e não podia estar com eles, porque eles não iam colocar uma rainha que não fosse da mesmo, como é que fala? Da mesma raça deles, né? Mesma tribo, digamos, deles. Então, tá aí uma outra coisa. E aqui você já começa a ver os movimentos de Deus. Aí você vai indo. Aí, veja bem. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e entregues aos cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça lhe agradou e ele a favoreceu, apressando-se em providenciar tratamento de beleza e comida especial para ela. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a com suas jovens para o melhor lugar do harém. Então, você já está vendo a mão de Deus em alguma coisa que ele já tem um propósito para alguma coisa, e Esther já foi escolhida para alguma coisa. Ele escolheu essas 7 moças para cuidarem dela. Não são 7 rainhas, né? Quer dizer, não é rainhas, mas que estão se candidatando a rainha. Para cuidar delas. E colocou como é que fala? Junto delas, no melhor espaço do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como estava Esther e como a tratavam.
Então ele ficava literalmente andando de um lado para o outro na frente do palácio, porque ele não ouvia falar dela, não tinha ninguém encarregado de passar para ele as informações. Olha, ela tá, sua filha, né? Como que seja, sua filha, sua prima, tá bem, ela tá aqui, tá. Não, não tinha isso. Ela foi levada porque tinha que estar ali naquele concurso, digamos assim, de quem seria a próxima rainha, né? Então ele ficou apreensivo. Então ele realmente ficava na frente do palácio. E a gente vai ver que ele realmente estava lá na frente, a gente vai ver isso. E ele ficava de um lado para o outro, de um lado para o outro, andando, porque ele estava, obviamente, ansioso, querendo saber dela. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, elas deviam completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Então, assim, digamos que você está ali no harém, aí você tem. Vou ter que falar da flor, não adianta. Você tem uma flor, você gosta daquela flor. Então, você está ali tomando banho com mirra, estão cuidando de você, da sua pele, do seu cabelo. E aí você gosta daquela flor, você quer levar essa flor para o palácio do rei. Você pode. Então, quando você fosse se apresentar ao rei, quando elas fossem, elas podiam levar qualquer coisa do harém com elas. À tarde ia para lá e de manhã voltava para o segundo harém que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, ao menos que ele se agradasse dela e fosse convocada pelo nome. Então, elas ficam lá próximo do rei, elas levam o que elas quisessem do harém e tudo mais, e depois elas voltam. São todas virgens, tem todo um cuidado, elas não podem simplesmente ficar na presença do. Então, deu um horário mais tarde, ela já tem que voltar, tudo mais. Se ele gostasse, ele chamaria pelo nome, e aí ela teria que voltar. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther era favorecida por todos os que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, ou de dezembro a janeiro aproximadamente, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, colocou nela uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, a todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com generosidade digna de um rei. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real. Ele não saía de lá, porque ele não tinha notícia dela. Então ele ficava na frente para ter notícia de qualquer coisa, alguém que saia, alguém que vai perguntar como estava indo, e aí, já escolheram, qualquer coisa especificamente, né? Porque ele realmente não tinha nenhuma notícia dela. Peraí que eu me perdi aqui. Aqui. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava seguindo as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. O plano, porém, chegou ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou à rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu.
Depois de investigada a informação e constatada a sua veracidade, os dois oficiais foram empalados. Tudo isso foi escrito no livro do rei de Anias. Desculpa, foi escrito no livro de Anias, na presença do rei. Finalizamos aqui, a gente não vai conseguir ler um outro agora, mas só para vocês saberem que, na verdade, dá. Vamos ler. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que os demais nobres. Todos os oficiais do palácio que ficavam à porta do rei curvavam-se e prostravam-se diante de Amã. Gravem esse nome, tá bom? Amã. Conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Por quê? Por que que ele não fazia isso? Porque ele só vai fazer isso perante a Deus, né? Então ele não vai se curvar diante do rei, porque ele não é rei dele. O rei dele é Deus. Então ele não se curvava. Então presta atenção. Amã tinha todo mundo se curvando perante a ele e Mardoqueu não se curvava perante a ele. Então fiquem com isso na cabeça por enquanto. Então, os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu por que você desobedecem à ordem do rei. Dia após dia falavam com ele, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então, contaram a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, como lhe contaram que o povo, que quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus. Como sempre, a perseguição. Então, o que que ele tinha ali? Ele dizia: bom, se ele, que é judeu, está dizendo que ele não se curva perante a mim, porque ele é judeu, vamos matar não somente ele, porque se ele é judeu, ele faz isso. Se houver outros que não façam pelo mesmo motivo, a gente já elimina todo mundo. Então, ele queria exterminar todos os judeus. Não muito distante do que outros por aí, né? A gente tem Hitler, a gente tem tantos outros que também quiseram exterminar todos os judeus. O povo de Mardoqueu, em todo o reino de desculpa, todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o reino de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nissan, que seria o primeiro mês entre março e abril ali, Nisan, lançaram o Pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia do mês e um mês para executar o plano. Foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar, que é fevereiro e março, no calendário lunar judaico. E a gente vai falar por que disso especificamente. Porque até hoje eles comemoram a festa, né? Porque virou isso uma festa, especificamente, por conta disso, que vai acontecer com o Esté e tudo mais. A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas foi nessa data que ele escolheu, como é que diz? Escolheu para poder matar todos os judeus especificamente, ok? Então, esse nome de Pur aqui é porque a gente vai ter o Purim daqui a pouco. E a gente vai explicar sobre isso, que significa sorteio. E essa festa os judeus comemoram até hoje, especificamente, que é para lembrar desse dia aqui. Vocês estão vendo, tá? Mas a gente vai, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. Então, Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso, ou seja, esses aí que não tem lugar para ir, que vieram de algum exílio, alguma coisa, né? São exilados. E separado entre os povos de todas as províncias no teu império, cujos costumes são completamente diferentes dos de todos os outros povos. Eles não obedecem às leis do rei, não convém ao rei tolerá-los. Não, peraí, e não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. E eu depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria real para que se execute esse trabalho.
Em vista disso, o rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, deu a Amã, inimigo dos judeus e filho de Amedata, descendente de Agag, e disse: Fique com a prata e faça com o povo como melhor for aos seus olhos. Imagina esse poder, né? Então, o anel ali vai selar aquela carta para fazer a lei, para dizer: olha, a partir de agora, mate todos eles na data específica. Assim, no 13º dia, no 13º dia, me perdi, peraí, do primeiro mês, os escribas do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua de cada povo e na escrita de cada província aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel, que é aquele anel que a gente acabou de falar, né? Que faz ali a sela e faz a lei virar lei mesmo. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias. É um anel de poder, que sela e faz, ó, veio do rei isso aqui. A carta foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei com a ordem de exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, jovens, idosos, mulheres, crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, que fica ali entre fevereiro e março, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação. Era para ser espalhado para todos os lugares que eles seriam completamente exterminados, a fim de que estivessem prontos para aquele dia, que ia chegar o dia especificamente, né? Por ordem do rei, os mensageiros saíam às pressas e o decreto foi publicado na cidade de Suzã, que é onde eles moram, onde eles estavam especificamente. Mandaram para todas as províncias e Mardoqueu e Ester estão nessa cidade especificamente. Então chegou o momento da cidade deles serem publicados ali. Então foi publicado lá onde eles estavam. E o rei e Amã sentaram-se para beber. Mas a cidadela de Suzã estava em confusão. Então a cidade estava em confusão, porque imagina, tinha muitos judeus lá, que é onde é hoje Irã, né? Tinha muitos judeus lá. Então, eles começaram a ficar, obviamente, né, preocupados e começaram a ver que deu ruim ali para eles. Ia começar morte e tudo mais, somente porque eles eram judeus. Tá, então, finalizamos aqui hoje 3 capítulos já de Esther, que bênção. A gente volta amanhã, se Deus quiser, para o restante dos outros capítulos que eu digo do livro, né? Agradecer a Deus por essa bênção de podermos ler Esther. Não teve nenhum momento específico que Deus me fez parar, assim, mais do que a gente já tenha, né, parado especificamente. Mas, se Ele permitir, amanhã a gente vai falar muito mais sobre esse livro, porque ele representa muita coisa, né? Apesar de você viu aqui, ninguém está falando de Deus, ninguém clamou Deus aqui agora, né? Ninguém chamou um profeta para. Vocês viram que aqui Deus está no backstage, assim, mas está provendo, está prestando atenção, está presente. E isso é muito importante a gente ver, ok? A mãe está botando aqui, eu amo Esther. Amo. Eu amo também, a história dela é maravilhosa, ela é maravilhosa. E a provisão de Deus na vida dela foi maravilhosa. E como podemos ser usados como ela também. E é isso, tá bom? Então a gente volta amanhã, se Deus quiser, para finalizarmos mais 2 capítulos, se Deus quiser, né? Ou 3, porque a gente leu 3 hoje. E o livro de Esther, que eu sempre aviso a vocês aqui, ele tem, cadê? Ele tem 10 capítulos, tá bom? Ele é bem curtinho.
Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E depois de Esther, a gente já começa Jó. Tinha esquecido dessa parte que eu me alegro tanto, que é o livro para o outro, assim. De um livro para o outro eu sempre amo bastante. Então, depois desse que a gente está, nós já vamos para Jó, tá bom? E é isso. Vamos lá, então. Que Deus abençoe a nosso restinho de dia, de noite, e que amanhã vocês voltem para a honra e glória do Senhor. Nós voltemos, né, para a honra e glória do Senhor para a gente ler mais sobre Esté, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo e até amanhã. Bom descanso.